Eu não sei se você sabe, só existem 2 pecados que não tem perdão na Bíblia. Só tem 2. Sabe quais são? Qualquer pecado tem perdão, qualquer, menos 2. Sabe por que muita gente na nossa geração abandona tudo, começa e nunca termina? Porque eles estão comprometidos com o que sentem e não com o que tem que fazer. Tem muitos lugares, muitas coisas, muitas pessoas que carnalmente te dariam mais prazer do que está aqui hoje. Mas o que Deus quis é que você estivesse num lugar recebendo instrução para que teu futuro fosse melhor do que tudo que você já viveu até hoje. E eu declaro, os melhores dias da tua vida estão por vir, porque você está recebendo o que os céus separaram para você, e não o que o mundo lá fora tem para te oferecer. Nessa noite eu tenho uma mensagem para você. E às vezes Deus separa dias para falar com a gente. Eu não sei se você reparou, eu sou crente desde que eu nasci. Não são todos os dias que Deus fala com a gente, não. Ou Ele fala e a gente não escuta. Sim ou não? Mas tem dia que a gente simplesmente não tem direcionamento algum, a gente não tem palavra alguma, e a gente está precisando muito. Tem dia que precisamos de um livramento, tem dia que a gente precisa só de um consolo, tem dia que a gente precisa de uma provisão. Todos os dias, de alguma forma, a gente precisa que Deus fale ou toque em nós de alguma forma. Mas não é sempre que recebemos esse toque ou recebemos essa palavra. Ou porque é a vontade dele que seja assim, ou porque nós, distraídos ou insensíveis espiritualmente, não percebemos a palavra dele sobre nossas vidas. Mas hoje à noite Deus vai falar com você. Você não veio por acaso. Eu quero compartilhar contigo a palavra de Deus no livro de Efésios. Abre comigo em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do 17 ao 32. Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande reforço para o reino. Você imagina que Jesus forma 12 discípulos, passa 3 anos e meio treinando os 12, o apóstolo Paulo não era um deles, ou seja, ele veio como um reforço depois. E a doutrina cristã, ou seja, a forma da gente levar o evangelho, foi estabelecida e ensinada pelo apóstolo Paulo, e pouquinho pelos 12 apóstolos, ou 11 que restaram. O apóstolo Paulo foi o maior conselheiro, doutrinador, filósofo e escritor do Novo Testamento. Das 27 cartas, 13 foram atribuídas ao apóstolo Paulo, sem contar Hebreus, que não diz quem foi o autor, e muitos teólogos desconfiam que pode ter sido o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um fenômeno, naturalmente falando, porque ele aguentou coisas fisicamente que a gente desistiria de primeira. Naufrágios, apedrejamentos, abandonos. Você imagina se alguém te dá uma pedrada por causa da igreja, você já sai da igreja. O apóstolo Paulo ficava sendo apedrejado o tempo todo e continuava, voltava para a mesma cidade para continuar pregando para as mesmas pessoas que o rejeitaram. O problema dele não era com as suas próprias emoções, era com o seu compromisso e com a sua missão. Sabe por que muita gente na nossa geração abandona tudo, começa e nunca termina? Porque eles estão comprometidos com o que sentem e não com o que tem que fazer. Sabe de que serve seus sentimentos? De nada, principalmente para os outros. Para você serve um pouquinho, para os outros, estou revoltado com o governo. Grandes coisas, até parece que o governo vai mudar porque você está com raiva. Estou revoltado com o meu vizinho. Grandes coisas, até parece que ele vai ser um vizinho melhor só porque você está com raiva dele. Seus sentimentos não mudam nada, só mexem com você mesmo. Então nós temos que cuidar muito bem deles, porque as pessoas não estão nem aí. Não vão mudar por causa deles, mas a gente pode se ferir pelo que nós mesmos estamos sentindo e alimentando dentro de nós. O apóstolo Paulo, grande instrutor, professor, mestre, deixou algumas instruções para que a gente tenha uma vida cristã saudável. Por quê? Para viver nessa terra de forma
um pouco lúcida, você precisa viver uma vida cristã. Viver uma vida cristã hoje já não é apenas uma questão de ir para o céu. Isso aí já é o melhor, isso aí já é o top. Mas para suportar essa terra, você tem que ser cristão. Porque o mundo está cada vez mais louco. O mundo está cada vez mais insuportável. Está um querendo passar por cima do outro, um querendo se dar bem em cima do outro. Está cada vez filho contra pai, pai contra filho. As coisas estão piorando de uma forma cruel e a gente não suporta emocionalmente lidar com essa pressão. Então ser cristão hoje em dia não é só questão de eu quero a eternidade. Isso aí é lógico, mas eu também quero viver uma vida mais leve na terra enquanto a eternidade não chega. Eu estou aqui voluntariamente, como há 11 anos eu prego o Evangelho, toda semana sem falhar nenhuma, por um voto que eu fiz a Deus. Quando eu estava quebrado, arrebentado, passando necessidades severas, em depressão, não tinha nem o gás em casa para cozinhar. Falei, se Deus me levantar, eu nunca mais vou sair do altar. Deus me levantou. Hoje nós temos uma empresa de educação gigantesca no Brasil, um prédio que poucas pessoas podem ter, milhares e milhares de alunos pagantes presenciais, milhões pela internet. E toda semana, sem exceção, voluntariamente, sem dar custo a ninguém, eu me apresento num lugar para pregar, como eu estou fazendo hoje aqui, para cumprir um voto de que eu não vou sair do altar. Porque quem me levantou não foi minha capacidade, quem me levantou não foi uma grande ideia de negócio, quem me levantou não foi um sócio, quem me levantou não foi um mercado financeiro, quem me levantou foi o braço forte do Senhor, e o honrarei até o último dia da minha vida aqui na terra. Nós vamos compartilhar então um pensamento do grande apóstolo Paulo, quando provavelmente preso em Roma escreveu à igreja de Éfeso, uma das igrejas mais vibrantes, mais participativas do Evangelho. Eu tive o privilégio de pessoalmente visitar Éfeso, que hoje fica na Turquia. E é maravilhoso você conhecer a história de perto. A igreja de Éfeso recebeu grandes nomes, como o apóstolo João. E aqui, sendo mentoreada pelo apóstolo Paulo, recebe uma carta, provavelmente direto de Roma, de onde estava preso. E ele vai orientar os crentes sobre a santidade, sobre como manter-se separado. Santidade não é ter uma auréola aqui em cima e roupa branca e falar diferente, falar em línguas por onde passa e ser muito espiritual na frente dos outros, não. Não. Santidade é você ser uma pessoa separada. Olham para você e percebem que você não faz parte daquele tipo de grupo. Olham para você e percebem que você não faz parte desse linguajar. Umas 3, 4 semanas atrás eu fui num almoço de empresários em São Paulo. Sentando no almoço, o primeiro papo que puxaram foi completamente imoral. E a pessoa que puxou esse papo, provavelmente, ou com certeza não me conhecia, o do lado tinha ideia de quem eu era. Ele ficou sem graça e falou, vamos mudar de assunto. E puxaram um outro assunto, ou seja, só por eu estar no almoço, um assunto imoral não foi para frente. Porque eles perceberam que eu não sou dessa mesa, eu não sou desse lugar, eu não sou desse papinho, eu não faço parte desse grupinho. Então santidade não é você ser mais especial que ninguém, é você ser separado. Eu erro? Erro, claro. Ser santo não é pecar, é não viver no erro. Ser santo não é, nossa, nunca mais vou cometer um erro. Quem aqui pode me prometer que nunca mais vai pecar na vida? Nenhum de vocês. Então santidade não está ligado se você errou ou não. Está ligado se você quer continuar errando ou se você quer abrir mão disso para sempre. O apóstolo Paulo vai dar algumas instruções para a gente. Vamos lá? A partir do versículo 17, eu vou ler primeiro do 17 ao 32 e logo depois te explico versículo por versículo.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Se você está com a Bíblia na mão, pega a caneta e sublinha, vaidade da sua mente. Se você está na Bíblia online, marca. Não deixa somente de anotar para você lembrar do que foi pregado. Ou seja, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais. Ou seja, antigamente você andava, mas você não vai andar mais como outros gentios, ou seja, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, que andam na vaidade da sua mente, ou seja, se acham. Traduzindo para o português de hoje, se acha. Vaidade da mente. Se acha melhor. Se acha mais rico. Saiu o documento, então você acha que é especial, e o outro que não tem, não vale nada. Há 2 semanas atrás você estava de joelho dobrado, chorando, Deus tem misericórdia de mim, faz esse negócio sair. Quando sai você se acha especial. Ou seja, tem alguma coisa errada na nossa cabeça. Que de uma semana para outra a gente muda a nossa forma de pensar sobre nós mesmos. Por causa de algo que a qualquer momento pode ser perdido. Não ande na vaidade da sua mente. Entenebrecidos no entendimento. Ou seja, entenebrecido é andar em trevas, andar na escuridão. Entenebrecidos no entendimento. Ou seja, entendimento está aqui, ó, na tua cabeça. Quando a sua mente está com nuvem negra, está com pensamentos de trevas, quando você está entenebrecido na mente, você fica separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, sublinhe isso, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregar à dissolução. O brasileiro tem um problema. São 2 problemas que o brasileiro tem, que se você, caso seja um deles, precisa resolver. Um é com a língua portuguesa. Lê o texto e não consegue entender a palavra. Dissolução, o que é isso? Se eu chamar aqui alguém para falar, provavelmente você vai passar vergonha. E o segundo problema é interpretação de texto. Outro problema que o brasileiro tem. Não vocês, a gente está lá no Brasil. Hoje eu postei assim nos meus stories. Hoje, às 20 horas, estarei na Lagoinha, Orlando, no Legacy, compartilhando a palavra. Um cara comentou: onde? Que horas? Qual o nome disso? Problema de interpretação de texto. Ele nem leu direito, e se leu, não entendeu o que estava escrito. Ele não viu 20 horas, não viu escrito o local. Então o apóstolo Paulo, aliás, a Bíblia toda, ela é para você entender o que está escrito, por causa das palavras do português, né? Antigamente eu te aconselharia a ter um dicionário, né? Hoje em dia você tem a inteligência artificial, você tem chat GPT, tem Google, tem um monte de coisa, para tirar dúvida do que é. Para você poder sair da ignorância e entender o que a palavra está querendo comunicar contigo. Versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, ou seja, já não sinto mais nada por ninguém, e nem por mim mesmo, se entregar à dissolução. Sabe o que é dissolução? Você pega o açúcar, joga na água, a água é um solvente, e o açúcar vai diluir ali. Isso é uma dissolução. Existia antes de se encontrar com outra coisa que é mais forte, que é mais poderosa, e aí dissolve. Se entregar à dissolução, para que com avidez, sabe o que é avidez? Força total, muita vontade, para que com avidez cometessem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que tanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, quanto ao trato passado, faz assim, ó, passado. Quem é que tem passado? Levanta a mão. Quem deixaria eu passar o teu passado no telão hoje? Todos os detalhes sórdidos.
Quanto ao passado, faz assim, ó, passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, pelos desejos do engano. Porque tudo que é desejo carnal é enganoso. Se não fosse enganoso, você ia realizar um dia e nunca mais ia querer, estava feito. Quero beber até cair. Ia beber até cair um dia, depois não precisava mais. Quero ir para Tem muita criança aqui. Quero ir para uma bagunça carnal. Você ia fazer um dia, depois ia resolver. É assim que funciona a vida? Não. Vai para uma, quer ir para outra, vai para uma, quer ir para outra. Ou seja, não resolve nunca. Porque Salomão diz que os olhos do ser humano é um poço sem fundo, deseja sem parar. Nunca resolve. 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e verdade. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus, não segundo você, não segundo a ciência, não segundo o que você acha, não segundo uma cultura, mas segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, versículo 25, deixai a mentira. E falai a verdade cada um para o seu próximo, porque somos membros um do outro. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos. Ser bom é o que você sente por dentro, benignidade é o que você demonstra por fora. Sede um para com os outros benignos, ou seja, mostra que você é bom mesmo. Não é aquele sentimento que você, se eu tivesse eu ajudava. Não, vai lá e ajuda. Sede benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nunca! Vamos estudar. Toda vez que você vê alguém se gloriando, não, eu sou um homem santo de Deus, sai de perto dele. É mentiroso. Um homem santo de Deus não consegue declarar que é santo. Porque mesmo vivendo em santidade, ele está sempre meio arrepiado diante de Deus. Ele está sempre trêmulo diante do Espírito Santo. Ele nunca teria a ousadia de falar para você que é bom. Quem fala para você que é bom, sai de perto dele. Tiago, como é que você é? Eu estou em construção. Tiago, como é que é a sua vida com Deus? Eu me apego a Ele todos os dias. Eu me arrependo todos os dias. Tiago, você é bom? Meu Deus, eu estou na metade do caminho. Aliás, quando chamaram Jesus de bom, ele falou: por que me chamas de bom? Se ninguém é bom senão Deus. Nem Jesus aceitou elogio. E tem um monte de gente falando: eu sou bom, graças a Deus. Assumi esse cargo aqui na igreja porque eu sou maravilhoso e tal. E as pessoas acham normal, indo contra a palavra. Pisando no Evangelho de Cristo e falando: normal. Graças a Deus aqui não. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25, agora a gente vai passar para a prática. Por isso deixai a mentira. Não dá mais para contar historinha. Não dá mais para aumentar a história. Não dá mais para falar o que não aconteceu. Não dá mais para você dizer o que tem e o que você não tem.